Olá, sejam bem-vindos. Aqui é a Sal do canal Beijo na Alma. A história de hoje é uma livre adaptação minha das aventuras de Hércules pelo antigo Mediterrâneo para completar 12 trabalhos em sua jornada pela Grécia Antiga. Antes da história começar, se inscreva, curta, compartilhe e deixe seu comentário do que achou ou com sugestões de novas histórias. Vamos começar. Era um dia ensolarado e brilhante, nas planícies da Grécia Central, quando o jovem Hércules nasceu. Desde o momento em que entrou no mundo, ficou claro que possuía algo especial. Sorriu para sua querida mãe, Alcmena, e em seus olhos havia um brilho diferente de tudo que ela já vira. Prometendo mantê-lo seguro e feliz, a mãe embalou seu filho em seus braços, sem saber o quão desafiador isso seria. Zeus, o deus do céu e do trovão, era casado com Hera, a deusa das mulheres, do casamento e da família, e Hércules era filho ilegítimo de Zeus. Quando Hera descobriu o nascimento de Hércules, ficou com muita dor e ciúme. Sabia que Zeus era infiel, mas quando esses casos resultavam em filhos, ficava muito difícil perdoar, e sua dor colocava a vida de todos na Grécia em perigo. E assim, guiada pelo ciúme e pela vingança, Hera mandou 2 cobras para o berço de Hércules, quando ele era apenas um bebê. Sabia que era impossível uma criança tão jovem se proteger. Pelo menos, uma criança normal seria incapaz de fazê-lo. O bebê Hércules olhou para as cobras sem medo. Em vez de se encolher ou chorar chamando por sua mãe, pegou as cobras em suas mãozinhas e apertou bem forte, evitando ser mordido. Hera ficou muito aborrecida e preocupada que sua vingança não tivesse sucesso. Parecia que este bebê tinha a força dos deuses e seria muito difícil livrar-se dele. Por vários anos, Hera observou Hércules crescer e ser criado por sua mãe no campo, sem interferir. Ele passava seus dias realizando tarefas em torno da casa e era amigável com os outros habitantes da cidade. Era conhecido por sua força e sua bondade, e por isso era de grande ajuda para todas as pessoas de sua cidade. Havia comentários que ele era filho de um deus, mas Hércules nunca falou de sua linhagem. Em vez disso, concentrava-se em viver cada momento presente ao máximo. Quando era um jovem adulto, Hércules se apaixonou por Megara e se casou em um templo local. Os dois viveram uma vida pacífica e feliz por muitos anos. Passavam longos dias ao sol, trabalhando juntos em seus campos, e nas noites dormiam enrolados próximos a uma fogueira, trocando histórias e maravilhando-se com as estrelas que brilhavam nos céus acima deles. Mas Hera, que vivia no palácio do Olimpo, em uma sala de mármore e ouro, ainda estava descontente e preocupada com Hércules. Seu ciúme não diminuíra depois de todos esses anos, e para aplacar sua ira, lançou um feitiço sobre o pobre Hércules, deixando-o louco. Em sua loucura, Hércules matou sua amada esposa, e quando acordou do feitiço que Hera havia colocado, ficou arrasado. Hércules estava tão desesperado com a morte de sua esposa que, apesar de ter sido enfeitiçado, colocou a culpa em si. Procurando uma forma de se arrepender de suas ações, se ajoelhou sob o salgueiro, no jardim da casa que dividira com sua esposa, e, juntando as mãos, orou ao deus Apolo. Em sua oração, pediu ao Apolo que o orientasse como viver a sua vida a partir daquele momento, pois se sentia inseguro de como seguir e de como poderia se arrepender do que fizera. Apolo olhou para Hércules com um ar de tristeza. Sabia que o que acontecera com o jovem não foi por sua vontade, mas foi pela influência de Hera, e que havia apenas uma maneira de consertar
o que fora forçado a fazer. Com uma voz calma e reconfortante, Apolo disse para Hércules que encontraria orientação falando com o oráculo de Delfos. Hércules ficou muito agradecido ao deus e começou sua jornada para visitar o oráculo. O oráculo dos Delfos vivia escondido em um templo, fornecendo orientação para os deuses e para toda a Grécia. Possuía sabedoria e visão inigualáveis, e Hércules sentiu grande conforto por estar em boas mãos buscando orientação. Ele se ajoelhou diante do oráculo de Delfos e pediu orientação. Ao redor deles, velas crepitavam no templo escuro, e oferendas de flores e incenso cobriam as paredes. O oráculo colocou a mão no ombro do herói, sentindo profundamente sua dor. Todos sabiam que o ato de Hércules não era culpa dele, mas de Hera em busca de vingança contra Zeus. Mesmo assim, o oráculo disse que teria que se arrepender. E para se arrepender, teria que servir a Euristeu, o rei de Tirinto, por 12 anos inteiros. Quando Hércules se ajoelhou diante de Euristeu para se arrepender de seus crimes, não tinha ideia de que tipo de castigo o esperava. Euristeu preparara 12 tarefas para Hércules, uma para cada ano. Todos achavam na época que eram impossíveis de serem concluídas. Elas nunca foram realizadas com sucesso por qualquer um, e muitos faleceram em suas tentativas de completá-las. Mas Hércules, não temendo nenhum homem e nenhuma tarefa, concordou em fazer isso por Euristeu, sem hesitação. Apesar de saber que as 12 tarefas seriam desafiadoras, também sabia que completá-las permitiria que expiasse a perda de sua amada esposa e de suas próprias ações. Euristeu disse a Hércules que sua primeira tarefa seria trazer a pele de um leão que aterrorizava as colinas ao redor da cidade de Nemea. Hércules partiu para a tarefa, carregando nada além de uma clava e um arco e flecha com ele. O local de Nemea era de tirar o fôlego, com suas montanhas revestidas de grama dourada que balançavam e dançavam ao vento. Havia extensos prados de flores silvestres que enchiam o ar com um perfume calmante. Hércules desejou poder sentar-se à sombra de uma árvore e apreciar a beleza do dia, mas sabia que a tarefa que enfrentava era grande e começou a rastrear os passos do leão. O caminho pelas colinas sinuosas descortinava uma vista mais bonita atrás da outra. Hércules passou por cavernas feitas de pedra azul, prata e cinza que brilhavam à luz do sol. Passou por vários campos de flores, parando por vezes apenas para respirar seu perfume. Ele passou por riachos gotejantes, riachos onde o leão havia parado para bebericar a água fresca da montanha. Finalmente, conseguiu encontrar o leão e disparou suas flechas em direção ao animal, conseguindo um bom tiro. Mas quando a flecha atingiu o leão, nada aconteceu. Ela caiu no chão como se fosse apenas uma folha de papel. O leão rugiu para Hércules, sabendo o que estava acontecendo. O herói entendeu por que livrar-se do leão era considerado impossível. Seu pelo dourado era imune aos ataques. Hércules segurou suas armas e seguiu o leão até uma caverna com 2 entradas. A caverna era alta e majestosa, com grandes rochas caídas ao seu redor, rochas muito antigas que pareciam estar lá desde que a terra foi formada. Sabendo que só teria uma chance de prender o leão, Hércules empilhou pedras na frente de uma das entradas para fechá-la, seguindo o leão até a outra entrada, não dando oportunidade da fera escapulir. Com suas próprias mãos, Hércules derrotou o leão que aterrorizava o povo de Nemea por meses a fio. O rei ficou chocado quando Hércules lhe entregou a pele do leão. Até aquele momento, Euristeu, o rei de Tirinto, não havia realmente compreendido a enorme força do herói. Com medo dessa força,
o rei proibiu Hércules de entrar em sua cidade, e para informar suas novas tarefas, mandava um mensageiro encontrá-lo. E foi exatamente assim que Hércules recebeu o aviso de sua próxima tarefa, que era mais desafiadora do que a primeira. Ele foi enviado para derrotar a Hidra, uma enorme criatura de 9 cabeças, semelhantes a uma cobra, que morava nos pântanos de Lerna. A criatura aparecia nos pântanos ao luar e aterrorizava o povo do campo, forçando muitas pessoas a ficarem em suas casas. Hércules viajou para o campo acompanhado de seu sobrinho Iolaus, pois sabia que a tarefa diante dele seria quase impossível de completar sozinho. Para atrair a Hidra, os dois entraram em um dos muitos pântanos. O musgo pendia das árvores que se erguiam no alto, projetando sombras na água turva do pântano. Usando flechas flamejantes, Hércules atraiu a Hidra para fora de sua toca, e, trabalhando com seu sobrinho, derrubaram o monstro. Hércules enterrou a última e imortal cabeça da Hidra no subsolo, sob uma rocha pesada, garantindo que nunca mais pudesse atormentar ninguém. Com essa tarefa concluída, Hércules se encontrou novamente com o mensageiro, para saber qual seria a sua próxima. O terceiro trabalho seria capturar a corça dourada de Ártemis. A criatura vivia em Cerinéia e tinha a forma de uma enorme corça fêmea com sua pelagem malhada. Seu tamanho era maior que um touro, com chifres de ouro parecendo um veado. Os cascos eram de bronze, era muito veloz e bufava fogo. Hércules pensou que seria uma tarefa fácil, pois alguém com sua força não teria dificuldade em pegar uma corça. No entanto, a realidade era muito mais complicada. A corça era sagrada para Ártemis, a deusa da caça, do deserto, da natureza, da vegetação e da lua. Se Hércules simplesmente matasse a corça para trazê-la ao rei, teria que suportar a ira de Ártemis. Não querendo este destino, pois já sofrera com a ira de Hera, Hércules percebeu ser melhor capturar a corça viva para entregar ao rei. Hércules seguiu a corça em todos os lugares, perseguindo-a durante um ano inteiro. Exausto, o animal procurou um lugar para descansar. Vagando pelas montanhas exuberantes, e se preparou para cruzar um riacho. Percebendo que perderia a corça se ela cruzasse o riacho, e exausto após uma jornada de um ano, Hércules atirou uma flecha no animal. Ártemis ficou furiosa e imediatamente visitou Hércules, exigindo arrependimento por ferir seu animal sagrado. Hércules não teve escolha a não ser contar a Ártemis sobre sua tarefa. Quando ouviu o que o pobre herói teve que suportar, conseguiu perdoá-lo. Ela curou a ferida em sua corça e permitiu que Hércules a levasse ao rei para completar sua tarefa. A quarta tarefa que o rei tinha para Hércules era igualmente desafiadora, ou talvez até mais. No alto da montanha de Erimantos vivia um javali com presas longas e um temperamento ruim. Todas as manhãs ele descia de sua toca no pico da montanha, usando suas presas, destruíra tudo em seu caminho, casas e carroças, e ferindo qualquer um que ousasse se aproximar. A quarta tarefa de Hércules era trazer o javali vivo para o rei. Assim, viajou para o alto daquelas montanhas, cobertas por uma espessa camada de neve branca. Ao pé da montanha havia uma densa floresta. Hércules pôde ouvir a besta quase no momento em que pisou no topo da montanha. Estava remexendo no solo, procurando algo para comer. Hércules o perseguiu, forçando o javali a entrar na floresta, onde se escondeu no matagal, esperando que o herói fosse embora. Em vez disso, Hércules cutucou o mato, forçando o javali a subir na montanha e a acabar preso na neve espessa e fria. Com a fera apanhada nessa armadilha natural,
Hércules conseguiu rapidamente pegar o javali em uma rede e carregá-lo de volta ao mensageiro do rei. Sua quinta tarefa foi a primeira que não envolvia enfrentar uma fera assustadora. Era uma tarefa aparentemente simples, com a intenção de humilhar o grande herói. Ele deveria limpar os estábulos do rei Algéas. O rei Algéas era um homem extremamente rico, com o maior número de cabeças de gado do país, presenteado a ele por seu pai, o deus Hélios. Mas a tarefa era mais difícil do que parecia. Os estábulos eram enormes e nunca foram limpos antes. E para completar a tarefa teria apenas um dia. No entanto, Hércules, além de forte, era inteligente também, e cavou longas valas no estábulo para redirecionar 2 rios próximos, passando a água pelas valas e deixando tudo limpo. O rei decidiu dar a próxima tarefa mais desafiadora, quando viu a facilidade com que Hércules completou a última. Na sexta tarefa, o herói deveria mandar embora um enorme bando de pássaros Stymphalian que estavam aterrorizando uma floresta. Para chegar até o lago cintilante, Hércules teve que atravessar uma densa floresta. Mas logo que chegou ao lago, a enorme quantidade de pássaros, com bicos de bronze e penas metálicas afiadas, deixou Hércules sem saber como afastá-los. Afinal, nunca vira tantos pássaros juntos. Felizmente para ele, a deusa Atena viu seu dilema e decidiu oferecer ao jovem herói alguma ajuda. Descendo do Olimpo, o presenteou com um sino barulhento, forjado por ninguém menos que Hefesto, o deus do fogo, metalurgia e forjas, garantindo que o som produzido seria autossuficiente para afastar os pássaros. Com um sino em suas mãos, Hércules subiu até o pico mais alto próximo ao lago. Com muita determinação, balançou o sino várias vezes, expulsando os pássaros das árvores. Para garantir que não voltariam, atirou em muitos deles com flechas embebidas no sangue venenoso da hidra morta. A sétima tarefa de Hércules era capturar o touro de Creta, um touro com uma história bastante sombria e pai do famoso Minotauro. O forte touro causou problemas para o povo de Creta por muito tempo, mas Hércules conseguiu derrubar a besta com relativa facilidade. Quando chegou à ilha, primeiro pediu permissão ao rei Minos para levar o touro embora. Então lutou com a besta e, com uma chave de braço, o derrubou no chão, mandando o touro derrotado para Euristeu. Um tempo depois, o touro se soltou e foi viver em Maratona, tornando-se conhecido como o touro maratoniano. Para sua oitava tarefa, o rei enviou Hércules para reunir as 4 éguas de Diomedes, que eram violentas, indomáveis e se alimentavam de carne humana, aterrorizando toda a região. Diomedes era o líder de uma tribo trácia e usou o poder de suas éguas para governar. Ansioso para completar sua tarefa, Hércules reuniu um grupo de voluntários e navegou pelo mar para reunir as éguas. Com bastante esforço, o grupo conseguiu reunir as éguas e conduzi-las de volta à praia. Mas Diomedes descobriu o que eles haviam feito. Desesperado para ter suas éguas de volta, Diomedes e seus guerreiros trácios perseguiram Hércules e sua equipe. Hércules deixou as éguas aos cuidados de Abdero, filho do deus Hermes, e durante a luta de Hércules com Diomedes foi atacado pelas éguas e comido. Hércules venceu a luta facilmente com sua força, derrotando a tribo e Diomedes e levando as éguas para o rei Euristeu. Dizia-se que Bucéfalo, o amado cavalo de Alexandre o Grande, descendia dessas éguas. Sua nona tarefa era obter o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. O cinto era uma poderosa armadura criada por seu pai, o deus Ares, o próprio deus da guerra. As Amazonas eram um grupo de poderosas guerreiras e caçadoras que não permitiam homens em sua sociedade. Quando Hércules e sua tripulação saíram do navio, contou gentilmente a Hipólita a sua história
e qual era o motivo de sua visita. Hipólita concordou em dar a Hércules seu cinto, sentindo pena do guerreiro e querendo que ele encontrasse a paz. Mas havia uma pessoa na ilha que não queria paz de jeito nenhum. Hera, disfarçada de amazona, disse às outras guerreiras que o herói estava tentando sequestrar sua rainha. As amazonas correram em direção ao navio, prontas para a luta. A intriga de Hera gerou uma grande batalha entre as guerreiras e Hércules, mas ele conseguiu escapar com o cinturão, embora não tenha sido uma tarefa fácil. O 10º trabalho de Hércules o levaria ao ponto mais distante que já viajara. Sua tarefa era ir até os confins da terra e obter o gado do gigante de 3 cabeças, 6 asas e 6 braços, Gerião. Hércules navegou até a bela ilha distante, e assim que chegou, foi atacado por Órtros, um cachorro gigante de 2 cabeças, considerado o mais feroz da antiguidade, pai da esfinge e do leão de Nemeia, e irmão do cão de 3 cabeças, Cérbero. Hércules lutou contra Órtros, alertando o Gerião de sua presença. Lutar contra um gigante de 3 cabeças e 6 braços foi um desafio, mas Hércules levou vantagem com sua força. Usando suas flechas envenenadas, Hércules conseguiu derrubar Gerião e levar seu gado. Ao apresentar o gado ao rei, sentiu uma onda de alívio. Restavam somente mais 2 tarefas para completar. A 11ª tarefa apresentada a Hércules era pegar 3 maçãs de ouro que foram presentes de casamento de Gaia para Hera e Zeus em um dos jardins mais bonitos da terra, no extremo oriente. O jardim era guardado pelas Hespérides, ninfas filhas de Atlas, que personificavam o entardecer e estavam encarregadas de proteger o jardim. Mas com o tempo, as ninfas começaram a usar as maçãs de ouro para próprio benefício. Então Hera transferiu a guarda do jardim para Ladão, um dragão com 100 cabeças, corpo de serpente e muito mais confiável que as ninfas. Hércules conseguiu encontrar o jardim com a ajuda de Nereu, o velho do mar, uma criatura conhecida por suas virtudes e sabedoria que podia mudar de aparência, e seu reino era no Mediterrâneo. Mas descobriu que somente Atlas, um titã condenado por Zeus a segurar os céus por toda a eternidade, como castigo por guerrear contra Zeus, era o único que poderia colher as maçãs. Quando chegou, descobriu Atlas segurando os céus em seus ombros. Vendo o sofrimento do gigante, Hércules se ofereceu para segurar os céus para Atlas, em troca das maçãs de ouro. Porém, Atlas planejava entregar as maçãs para o rei Euristeu e deixar Hércules segurando eternamente os céus. Hércules segurou os céus acima de sua cabeça enquanto esperava o retorno do gigante. Atlas estava ansioso para encontrar uma maneira de enganar Hércules para segurar o céu para sempre. Hércules suspeitou da traição e, quando o gigante retornou, pediu para segurar os céus enquanto ele ajeitava sua capa. O gigante abandonou as maçãs e voltou a segurar os céus, e Hércules saiu correndo, deixando Atlas segurando os céus novamente. A 12ª e última tarefa de Hércules o levaria a um lugar onde nunca esteve antes, o submundo. Agora, deveria capturar Cérbero, o cachorro de 3 cabeças que guardava os portões do submundo. Hércules pediu permissão a Hades, o deus do submundo, para trazer Cérbero ao rei. Hades concordou com a condição de que Hércules não matasse a besta. Com facilidade, Hércules lutou contra Cérbero e o jogou por cima do ombro, sem matar a fera. Ele trouxe Cérbero ao rei, completando suas tarefas após 12 longos anos. Daquele momento em diante, Hércules foi perdoado pelo que Hera o fez fazer e viveu o resto da sua vida como herói, navegando em muitas aventuras com outros heróis da mitologia grega. Essa foi a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos em outras histórias. Se gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Um beijo na alma.